de NHN e IA, e hoje o nosso tema super interessante, o que são nós, que em inglês o pessoal chama de Node, no N8N, ou nós, né? Ou seja, as coisas que fazem ligações. Então, é um componente super fundamental, tá? Então, a gente tem uma aula depois, mais adiante, para ver quais são os principais nós mais importantes de workflow e automação, mas nesse a gente vai olhar agora o que são nós e principalmente quais são os nós de IA, tá? Que é o que nos interessa. Mas antes, a gente precisa entender o que é um nó para o NHN, né? Ele tem basicamente três grandes categorias de nós, né? Entrada, funções e saída. E eles podem ser de diversos tipos, tá? Então, assim, nós de entrada, principalmente, a gente vai olhar depois webhooks, APIs, entrada manual, entrada agendada, que é scheduling, né? Funções das mais diversas, desde código, filtragem, switch. Aqui é a grande parte, que muitas vezes o pessoal se confunde. Funções, a gente tem datas, transformações de dados que podem conectar com outros sistemas intermediários. Então, a gente tem muita coisa aqui que a gente pode fazer, tá? Nas transformações. E de saída, que são as ações, actions, que pode ser uma conexão com um sistema, uma conexão com uma outra API, uma conexão com um outro item lá, por exemplo, do Google, banco de dados, um CRM, né? Um Notion, um bloco de notas, e também saídas com IA, tá? Então, a gente pode aí fazer bastante coisa diferente nos nós, mas é muito importante que agora, principalmente desde do ano passado, a, a NHN está reforçando muito a questão dos nós avançados, tá? A IA está nos nós avançados. Muita coisa de IA está nos nós avançados. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Vamos partir para a prática aqui, para olhar, né, exatamente como é que a gente pode trabalhar com esses nós. Então, já estamos aqui com o nosso NHN aberto, a gente vai adicionar um fluxo, né? Vou botar aqui, NHN aula de nós. Aí é importante, primeira coisa, a gente bota o nome, uma tag, aprendizado, né? E aqui a gente tem o nosso que a gente chama de Canva, né? Então a gente tem toda a nossa área central para começar. E aí quando a gente clica no mais, ele abre a nossa janela de nós, né? Que aqui é o intuito da nossa aula é falar sobre isso. A gente tem os nós aqui baseados em ação. Então ele faz alguma coisa relacionada a um sistema. Tem mais de 400 tipos de sistemas e itens que a gente pode interligar. Então, assim, praticamente o ecossistema todo de questão de gestão empresarial a gente consegue se conectar, está sempre aumentando os nós, né? As transformações de dados, que elas são muito importantes ter o domínio, principalmente quando a gente está falando de IA, para preparar os dados para a IA receber, né? Então, a gente vai falar depois desses itens aqui em outra aula, né? Toda a parte de preparação dos dados. Parte de fluxo. Então, como é que eu controlo o meu fluxo, para onde ele vai, né? Se eu filtro, faço um looping, se eu pego dados de diferentes lugares e boto num lugar só. Então, os controles de fluxo são muito importantes, né? Aí tem outros que ele chama de core, né? Que é principalmente manipulação de código, JavaScript e Python, que é algo que está crescendo bastante dentro do NHN, ou seja, agora ele tem um runtime. Já tinha-se desde sempre para rodar JavaScript, porque ele é feito em JavaScript, e agora também tem de Python. HTTP Request,
para fazer as chamadas de API e o webhook para a gente se conectar com outros sistemas e mandarem dados para o n8n. Então, a gente tem vários outros aqui que acaba, o wait a gente usa bastante, né? Que é esperar, dar uma pausa para que ocorra o próximo passo. E aqui o ponto que a gente queria chegar hoje, né, que é a parte de nodes de IA, né, que ele já basicamente agora está com 5 grandes áreas, né, um agente de IA, que depois a gente vai explicar mais para frente, que é um agente que usa um plano, né, baseado em instruções que foram dadas e executa aquele plano. Então, olha só, né? Imagina, além de fazer integração, automação, a gente pode, no meio do workflow, botar um plano para ser executado para depois continuar. Então, a coisa foi para outro nível, né? OpenAI, ou seja, ChatGPT, né? Principalmente, a gente já tem bastante coisa que a gente pode fazer na API de assistentes, né? Que é a OpenAI chama de assistentes, os agentes. Ações de texto, ações de imagem, ações de áudio e ações com arquivos, né? Uma LLM básica, que é a LLM pega uma instrução, um prompt, pega um texto, processa e devolve uma saída. Isso é uma LLM chain básica. Entrada, processamento e saída, tá? Baseada num prompt que a gente queira trabalhar. Então, aqui ele tem os settings, que é para ver como é que a gente vai trabalhar o fluxo. Diz o prompt, que eu posso definir ele aqui, fazer um prompt, né? Tipo, haja como um assistente de vendas. Eu posso pegar um formato específico de output que eu queira, usando o JSON Schema. E eu posso adicionar prompt do sistema, da própria IA, ou do próprio usuário vindo o texto para testar o que a gente quer, né? Tá? Então, aqui foi básica LLM. Aí tem a questão de perguntas e respostas. Aqui a gente já tem um conceito baseado já de retrieval, que é RAG, né? Ou seja, já aprimorando conceitos mais avançados de IA. Pode ver que ele já traz aqui, ó, um modelo que eu posso escolher, tem uma diversidade de modelos, né? E também o retriever, que é como é que eu vou trazer os dados do meu contexto, né? Ou seja, os dados vetoriais que eu posso usar. Aqui tem bastante coisa, principalmente quando a gente está falando com interação. O RH quer fazer um FAQ para o RH, um FAQ para clientes, perguntas e respostas para vendas, né? Para treinamento, tem muita coisa que pode ser feita aqui. E sumarização, que daí é o processo de usar o input para sumarizar aqueles dados, né? E, ó, faça um texto conciso, pega um dado grande e faça uma questão concisa. Isso vale muito para várias coisas, tem várias utilidades a sumarização, né? Vendas, RH para administrativo, eu posso pegar uma nota fiscal que entrou, fazer uma sumarização dela com valores e data de vencimento e questões de pagamento. Posso juntar isso com o OCR e fazer também essa questão, né? E aqui já são outros nodes de IA que a gente já pode usar também, que vai principalmente a integração com o LangChain, tá? Que é a outra biblioteca framework open source para IA generativa. Então eu consigo carregar documentos, memória, fazer split de texto, botar tools, ou seja, chamar funções, né, para a gente poder manipular dados, os vetores por meio de embeddings, né, trabalhar com vector stores já, então está crescendo bastante essa parte aqui de outros itens, tá? Tá muito interessante essa parte aqui de Advanced AI. E também tem os templates que vocês podem
usar os templates já para começar a fazer coisas mais rápidas. Então, vai depender do caso muito de uso aí do que a gente gostaria, tá bom? Então, essa já foi a apresentação do que são os nodes de IA do NHN. Então, que é aqui que a gente vai trabalhar para fazer as construções dos nossos modelos de automação junto com IA, tá bom? Essa foi mais uma aula aí. Espero que estejam gostando. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.